Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Tem uma propaganda de uma série que ela fala assim, um homem negro falando para um homem branco, acho que diretor de hospital. Aí ele fala assim, você sabia que os seus médicos praticam técnicas de ressuscitamento de uma pessoa branca em torno de 60 minutos, com uma pilha de prontuários. Aí o diretor do hospital diz, não sabia. Falou, e você sabia que os seus médicos praticam em média 35 minutos de ressuscitação numa pessoa negra? Não. Então, a fulana ter acordado no seu necrotério, não foi um milagre, porque os seus médicos aplicaram 30 minutos menos, porque ela era negra, de técnicas de ressuscitação se ela fosse uma pessoa branca. Então, ela acordar no necrotério não foi um milagre, foi racismo implícito. E é só um detalhe, mas essa propaganda sempre mexe comigo, porque ela fala muito da questão do preconceito, da imagem que a gente faz, a maioria das pessoas faz na situação, já a partir de um conceito que está incutido na gente. E isso para mim ficou mais claro ainda esses dias por causa de uma denúncia que a gente recebeu. Um dos serviços que está atrelado à coordenação a que eu trabalho é um serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua com Covid positivo. Então é uma casa e essas pessoas estão lá, é um serviço relacionado também com a saúde, em que médicos e enfermeiros fazem o acompanhamento daquelas pessoas em isolamento. Claro, se piora, vai para o hospital, mas estando sob controle fica nessa casa. E aí chegou uma denúncia, de um determinado dia que diz que as pessoas estavam fazendo muito barulho lá na casa e que inclusive um deles estava no telhado da casa e que a pessoa foi tentar descobrir, esse vizinho do imóvel, foi tentar descobrir o que era aquilo, e falaram para ela que era um serviço para pessoas em situação de rua doentes. E ela escreve no texto que ela tentou o contato com a Secretaria de Assistência, teve essa informação, mas que ela não acha que aquelas pessoas estavam doentes, porque elas estavam lá fazendo muito barulho e que um deles estava até no telhado. Aí a gente foi apurar, a gente tem que responder a denúncia, o que aconteceu no dia em que ela mencionou. Os usuários lá do serviço estavam, com uma das técnicas, fazendo uma roda de samba, para passar o tempo, no piso superior da casa, que tem uma sacada, então o barulho vai para a rua. Diz que um vizinho veio, bateu palma lá e falou, olha, escuta, dá para diminuir um pouco aí o barulho, porque eu estou em casa, eu estou trabalhando no home office e está me atrapalhando. Aí diz que a técnica atendeu, explicou o que era o serviço, o que era a atividade, pediu desculpas, conversou com os usuários, eles desceram em seguida e foram fazer outra atividade. E que nesse mesmo dia, um técnico veio, um trabalhador veio, para verificar as caixas d'água da casa. Então ele subiu no telhado, ele era um operário, não era um atendido, não era uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, era um trabalhador que estava provavelmente com uma roupa de trabalho, subiu no telhado para ver as caixas. E a vizinha preconceituosa já associou que era um dos arruaceiros, bagunceiros, moradores de rua, sei lá como é que ela fala, que estava fazendo bagunça em cima do telhado, estava trabalhando. Então, a partir do preconceito, da ideia formada dela, ela tirou essa conclusão. E aí eu falo, a gente, todos nós que temos as nossas casas, com suspeita de Covid, tem que ficar em repouso em casa, isolado num quarto. Nas nossas casas nós temos o nosso rádio, a nossa televisão, provavelmente tem alguém que mora com a gente que faz a comida, que ajuda e a gente vai passando o tempo, a gente lê, a gente assiste televisão, a gente passa o tempo para passar aquele período no conforto das nossas casas. Essas pessoas estavam dentro de um outro serviço, que eles já estavam acostumados, pela suspeita do Covid ou pela confirmação,
precisam do isolamento, então eles já saíram do serviço que eles conheciam, foram para um lugar que eles não conheciam, com pessoas que eles não conheciam, que eles não têm convívio, e aí eles não têm a televisão, não têm o livro deles, não têm o rádio deles, tem que passar aquele período e precisa preencher o tempo. A equipe técnica, para preencher esse tempo, pensa em atividades que eles possam desenvolver coletivamente, com os devidos protocolos, com o devido distanciamento, para passar este período de isolamento da melhor maneira possível, até para não ficar deprimido, para não ficar triste, para não ficar apático, porque isso vai favorecer com que a doença se estabeleça. Então, para dar algum conforto para essas pessoas. Então, o fato delas estarem com sintomas leves, ou às vezes até assintomático, mas com diagnóstico positivo, não significa que elas estão morrendo, porque se elas piorarem, elas vão para o hospital. Se elas estão ali é porque elas têm condições de minimamente fazer as atividades, guardando o devido repouso, distanciamento que for recomendado. Então não precisa, não parecem doentes porque eles estão muito ativos, também é um preconceito. Eles não precisam estar apáticos, não precisam estar moribundos, numa cama para provar que eles estão doentes. Eles precisam se fortalecer para melhorar, para poder voltar à vida deles. Então, outro preconceito embutido aí. A condição de ficar doente na casa da gente é diferente da condição de ficar doente no hospital, é diferente de ficar doente num outro ambiente que não é o ambiente da gente. E esses fora, tanto dentro de casa quanto fora, eles precisam de uma sensação de conforto, de uma sensação de cuidado, de autocuidado e de que outras pessoas estão cuidando da gente. É uma necessidade, então falta compreensão, porque ela usou a ótica dela, do preconceito dela, e é o que a gente passa o tempo inteiro dentro dos serviços. É muito comum nos locais que tem centro de acolhida, que tem serviço de abrigamento de criança, que as pessoas permanecem no serviço, a vizinhança fazer movimentos, fazer abaixo-assinado, para que não tenha aquele serviço naquele local. Quando eu estava em Pinheiros, no centro de acolhida masculino, teve esse movimento, porque era uma rua movimentada, basicamente de comércio, tinha algumas moradias, são pessoas que moram lá há muito tempo, que já é casa própria, e eles não queriam o centro de acolhida naquela rua. E aí a gente foi abrindo as portas, fazendo festas, fazendo rifas, conversando com a vizinhança, indo de porta em porta, explicando o serviço. Com o passar do tempo, era muito interessante, porque a gente fazia festa junina, fazia festa da primavera, e a população do entorno vinha até o serviço. Eu lembro um dia, um dos comerciantes mais ferrenhos contra a implantação do serviço lá era um salão de cabeleireiro que era do lado. E ela fez abaixo-assinado, participou das reuniões, a gente foi lá conversar, ela não quis conversar, mas passou um tempo, e aí ela foi percebendo que eram pessoas como outras pessoas normais, que eram muito educadas, porque usuários do serviço, na sua maioria, eles prezam pelo ambiente, pelo espaço, eles querem permanecer ali, então eles cuidam e cuidam da vizinhança também. Num dia que a gente fez uma festa, e a gente estava vendendo os produtos para arrecadar dinheiro, para comprar outras coisas necessárias para o serviço, veio um grupo de mulheres de bob de tinta no cabelo, de touca, de unha pintada, dando risada, entraram pelo serviço, vieram até o caixa, compraram um monte de fichas para adquirir as coisas, aí foram até lá a cozinha para comprar as coisas, entraram rindo, saindo rindo, e foi muito engraçado, aquela situação, porque um bando de mulheres juntas, cada uma, estava se preparando lá na cabeleireira, no salão, e entraram rindo, saíram rindo, compraram as coisas, consumiram, E a gente olhava, a gente misturava os usuários com os outros convidados da festa, e quem chegasse ali não sabia quem, e era uma convivência pacífica. Então é dar oportunidade. A gente precisa ter esse cuidado dos nossos preconceitos, de como a gente pensa que é, e ir despido desse preconceito para conhecer a realidade, para dar oportunidade. Porque só assim que a gente vai conseguir uma boa convivência, que a gente vai conseguir uma foto mais real da realidade, sem aquela ideia pré-concebida que a gente tem. Então pense nisso, quais são os seus preconceitos, o que você pensa sobre pessoas em situação de rua, o que você pensa sobre pessoas portadores de necessidades especiais, o que você pensa
né, sobre pessoas com alguma doença, alguma comorbidade. Pense nisso. Quais são os seus preconceitos para que você possa trabalhá-los, né, para que eles não façam com que você tenha uma visão errada da situação, que você não faça um pré-julgamento e que isso venha a comprometer a convivência sua, com seus vizinhos, com as outras pessoas, com quem precisa. Qual é o seu preconceito? Pense nisso. Por hoje é isso, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!